com o deputado Francisco Lima, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cíntia, bom dia aí todos os ouvintes e telespectadores aí deste programa. Ô Lima, antes da gente falar de política, eu queria perguntar para você, já que a gente está aqui em meio a muitas chuvas, fortes chuvas, em todo o Piauí. Hoje a gente está com um alerta vermelho em todo o estado, está completamente em alerta vermelho, e nós temos uma movimentação muito grande da Defesa Civil, do governo federal, em ajuda a essas famílias. E a Assembleia tem um projeto de sua autoria de amparo às vítimas de desastres naturais, que seria a instituição, pelo que eu vejo aqui, de uma política pública específica, né, que pudesse, nessas situações, já direcionar esse tipo de ajuda. Nesse caso aqui, é direcionado só para o sul do Piauí, não, né? Não, para todo o estado. Para todo o estado, né? A minha ideia sempre foi instituir protocolos que possa cuidar das pessoas, sobretudo das mais vulneráveis. Porque desastres naturais, seca, enchente, vendaval, raios, isso sempre vai acontecer. Né? Eles estão, inclusive, se intensificando, né, com as mudanças climáticas. Então, a gente precisa ir construindo isso. Por exemplo, as enchentes. As pessoas habitualmente ocupam áreas que têm alagações, então isso termina dando problema. Então, como proceder? Então, como é que o Estado vai lá, que medidas ele toma? Tem cesta, não tem, tem abrigo, não tem programas de moradia, porque não tem coisa mais choca, mais vulnerabiliza as pessoas do que você deixar o seu lar. Então, o governo tem que ter já previsto alguns espaços, e eu não estou falando os governos federal e estadual, programas específicos que abriguem as pessoas. É muito ruim aquele abrigo usando quadras, usando escolas. Então é possível ter uma política em que outras famílias acolham, famílias acolhedoras. Nós temos reserva de alimentos que ali já permite que as pessoas, nós temos tratamento de saúde para criança, então tudo isso. Então a ideia é se ter um protocolo que possa de fato acolher, proteger essas famílias mais vulneráveis que são vítimas de algumas desastre natural. A instituição desse protocolo certamente seria muito bem-vinda aqui para o Estado, porque, repito, acontece que cada situação específica gera uma movimentação. E aí isso tem força, por exemplo, o decreto de emergência, tem todo um rito que demora. E aí você já tendo uma política pública específica, certamente essa ajuda chega com mais celeridade, né, deputado? É verdade. Então a ideia é essa, diminuir ao máximo o sofrimento e o constrangimento das pessoas. Então, por exemplo, essa história do abrigo solidário, ou ter ao invés de alimentos, ter uma bolsa alimentação. Você já sabe quais são as áreas. Então, cadastra as pessoas e vê como cuidar disso. É claro que vem melhorando muito a infraestrutura, sobretudo. Você vê aqui em Teresina mesmo, há anos nós não temos enchentes drásticas como aquela de 85 que nós tivemos, por conta da construção do dique, por conta do sistema de bombeamento, de drenagem, de água, mas ainda é um problema. Então, a gente precisa estar atento a isso. A seca, a estiagem, ela é uma coisa natural, é uma coisa regular da natureza. Se sabe que a cada 5, 10 anos você tem uma intensidade. Então, como resolver? Infelizmente, nós ainda dependemos em alguns municípios de carro-pipa. Por exemplo, Betânia do Piauí é uma região que chove aí em média 500, 600 milímetros e que não tem água no subsolo, ou praticamente não tem. É 100% com carro-pipa. Então, como é que nós podemos tratar para que as cisternas sejam abastecidas antes da estiagem? Não tem mais sentido, como eu vi lá em Morro Cabeça do Tempo, uma senhora me relatando que pagava R$200 por um tonel de 200 litros de água. Nossa. Então, R$1 o litro d'água. Água, né? Não tratada. Então, imagine o que significa isso. Água que vem à distância. Nós temos, por exemplo,
Marcolândia. No período mais crítico, Marcolândia pega água a 100 quilômetros de distância. Então, isso é uma coisa que pode ser prevenido preventivamente. Então, o Estado precisa cuidar. Eu espero que essa questão da gestão agora do sistema de água aí pela Água do Piauí, de fato, faça com que o modus operandi aí da iniciativa privada dê uma atenção maior e encontre soluções definitivas, porque é inconcebível, em pleno século XXI, não é, com o predomínio da inteligência artificial, a gente ainda fique vendo pessoas terem que barganhar, negociar, trocar a sua condição de cidadão, inclusive o voto, por água, por carrada d'água. Isso é um negócio, assim, para mim, inconcebível. O Estado não pode mais permitir isso. Nós não estamos na África, nós estamos no Brasil, nós estamos numa região que se tem muito mais acesso à água do que em outras. Absurdo, realmente. Deputado, eu queria falar com o senhor, porque é óbvio, né, que desde o final de semana se tornou pública um mal-estar, uma divergência que existe entre as principais lideranças do PT hoje, que são o ministro Wellington Dias e o governador Rafael Fonteles. E, dito isto, né, todo mundo já se falou, eu tive uma informação de que o PT Nacional iria intermediar uma conversa entre eles e que essa intermediação seria feita pelo ex-ministro José Dirceu. Eu queria saber se o senhor confirma essa informação, se tem essa proposta de intermediação mesmo. Primeiro, Cíntia, eu acho que tem mais boato do que fato, né? Na verdade, tem uma tensão, isso eu considero natural em todo o processo eleitoral. Foi exposto pelo próprio ministro, né? Naquela carta. Ela existe a tensão. Então, eu acho que quando tem uma transição geracional, uma transição de lideranças, um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Às vezes eu brinco, eu gosto até de dizer assim, olha, sabe qual é a questão? É que a virtude de um é o defeito do outro. O nosso governador é muito rápido, muito objetivo, muito pragmático. E o nosso ministro é um grande articulador político, não é? Macio, escuta todo mundo. Então, o que essa coisa da capacidade dele de ouvir termina às vezes tirando a objetividade, não é? Mas então são estilos diferentes que se complementam. Um joga game e um gosta de game e o outro gosta de xadrez. Mas assim, são dois grandes líderes e certamente eles terão um entendimento. Os partidos existem para isso. São estruturas coletivas que, em nome de um interesse coletivo, tomam decisão. O PT Nacional sempre age, atua nessa situação. Eu estive semana passada em Brasília, conversei tanto com o presidente Edinho, como encontrei também o ex-ministro Zé Dirceu, e o PT Nacional designou o ex-ministro Zé Dirceu para acompanhar estados do Nordeste que estão com alguma dificuldade de fechamento. Não é só, tem o Maranhão, tem Pernambuco, a Paraíba. E eu acho que deles a menor tensão é aqui no Piauí. A minha análise é essa. Então, acho que, de um modo geral, não é tão problema. Então, o Zé é um homem muito experiente. Mas vai ser o mediador. E certamente ele vai ouvir, até porque, para ajudar o presidente, então, não foi só aqui, no Sul, quais são os estados com dificuldades, no Sudeste, no Norte, no Centro-Oeste. Então, toda a região ficou designado um desses quadros mais experientes do Partido dos Trabalhadores, né? Então, eu acredito que ele ele vai fazer uma agenda para poder ouvir, tem que ouvir, né? Mediar significa, sobretudo, ouvir primeiro, depois que ouve, aí você vê qual é o melhor caminho. E quando é que vai ser? Já tem prazo? Não, ainda não, mas não deve demorar, porque o PT tem um calendário interno próprio, tem um encontro que acontece em abril, né? A convenção, ela é festa, ela é simbologia, simbólica. A convenção ela é do calendário da Justiça Eleitoral. O PT tem um calendário próprio e são encontros, são reuniões para poder resolver. Mas eu acredito que agora, ainda em março, o mais tardar no início de abril. Aqui em Teresina ou em Brasília?
Não deve ser aqui. Ele deve vir aqui. Porque ele escuta todo mundo, escuta o partido, escuta os líderes, escuta os outros partidos. Então ele me disse que vai fazer uma agenda que pega Paraíba, Pernambuco, Piauí e Maranhão. Então, tudo bem, vamos acompanhar. Agora eu queria saber do senhor o seguinte, depois que isso tudo se tornou público, né? Porque até então era a discussão do PT. E aí eu concordo com o senhor, quando o senhor diz que realmente isso é normal, que está acontecendo em todos os estados. Por exemplo, no Ceará, a situação está começando a ficar muito tensa. Né? Muito tensa mesmo. Por conta na Bahia também. Na Bahia, não, na Bahia primeiro, a Bahia já estava muito tensa. Mas o Ceará tem, então estava uma coisa um pouco equilibrada. Aí você já tem o Guimarães, que não deve mesmo ser o candidato, um candidato que grande parte do PT não engole, que é o Moses, né? Deputado federal Moses, estava envolvido aí numa série de questões de emendas PIX, alvo de Polícia Federal. E se o candidato, ou seja, lá está bem pior, porque lá não sabe nem quem vai ser candidato ao governo. Se é o Elmano de Freitas ou se vai ser o Camilo Santana. Então, realmente, a coisa lá está bem pior do que aqui. Se houver um nivelamento, Piauí está ótimo, está tranquilo. Mas, realmente, essas diferenças. E aí, o senhor, pela primeira vez, eu vi uma explicação que me pareceu lógica. É uma transição de lideranças. E isso realmente acontece. Porque as pessoas não precisam pensar igual, ainda mais se elas estão em momentos diferentes, né? Um processo de transição, concordo com o senhor. Mas isso, de certa forma, está impactando dentro do partido, né? Eu acho que também há de se reconhecer isso. E a gente sente as pessoas um pouco perdidas, assim, sem entender o que vai acontecer. Alguns acreditam em rompimento, outros acham que não. Eu não acredito nessa possibilidade de rompimento. Eu acho que isso é... Particularmente também não, mas eu digo o que que eu ouço, né? Sim. Deixa eu lhe dizer, Cíntia, todo processo político, ele é um processo de acomodação de ideias, de estratégias, de interesses. Todo processo é assim. Então, havia uma expectativa dentro do próprio PT de que a composição, primeiro o entendimento com os outros partidos, eu acho que esse já foi resolvido. Na chapa majoritária você tem o governador com uma candidatura à reeleição de todos os partidos, restaria mais 2 vagas do Senado, então foi feito um entendimento de que os 2 outros partidos da base ficariam com as vagas do Senado e temos o cargo de vice-governador. Então, a expectativa era de que isso pudesse, de fato, acordar. Ficou só o quem será. Né? MDB e PSD já definiram, mas há uma preocupação muito grande da nossa parte com a eleição dos 2 senadores. Nós consideramos estratégico para o presidente Lula, para a eleição do presidente Lula, a eleição dos 2 senadores. Então, no caso, os pré-candidatos são Marcelo, à reeleição, e Júlio César. Então, não se previa que, por exemplo, o deputado Georgiano tensionasse muito com outros líderes estaduais e federais. E isso, de certa forma, termina tendo um rebate sobre a candidatura do deputado Júlio César, que é uma figura que com um papel. Então isso termina desmotivando algumas lideranças municipal, estadual e até de candidaturas federais. Então isso é que eu acho que gera insegurança, apesar de que as pesquisas apontam que qualquer que seja o cenário, seria eleito os 2 senadores, é o que tem sido divulgado pela imprensa, inclusive aqui por vocês do Grupo Meio. Mas, então, isso também é natural na política. Tem até uma linguagem popular que a gente traduz, que é no andar da carroça que as abóboras vão se arrumando. Então, ela vai se arrumando e vai se construindo novos cenários. Então, e tem também um reconhecimento do PT e de outros partidos do papel estratégico, não é, do senador e ministro Wellington Dias. Então, quando ele começou a ponderar algumas coisas, então a gente tem que reconhecer isso. Nós, então, tudo isso
leva a essas reflexões. E claro que tem também a indústria do boato, do fake news, de tudo mais. Isso é tudo parte da salada política que a gente está envolvido. Faz parte do jogo, né? Então, nós temos esse período agora que é o período da purificação, da harmonização. Entendi, tá certo. Vamos ver se isso acontece realmente. O senhor vê, só como última pergunta, alguma possibilidade do deputado Júlio César não ser candidato ao Senado? Hoje, o senhor acha que não. Do resultado dessa conversa com o Zé Disseu, pode sair alguma mudança nessa chapa do senador? Nesse momento, não. Acho que as pesquisas estão apontando, mas as novas pesquisas podem apontar. O percentual de pessoas que ainda não sabem quem votar para o Senado é muito alto. Esse é um outro aspecto. Na medida em que a coisa vai se aproximando, as pessoas vão se definindo mais. Acho que nesse momento o acordo está selado com o PSD. Então, nós precisamos tratar isso. Muito bem, deputado, muito obrigada pela entrevista, um bom dia para o senhor, parabéns pelo projeto, né? O deputado também tem um projeto que eu achei muito interessante, que é a construção do Reisódromo, lá de Boa Hora. Depois a valorizar essa cultura muito interessante, popular. Que é um espaço, tem um sambódromo lá no Rio de Janeiro, tem um quadrilhódromo lá em São João do Arraial. Em São João do Arraial tem um quadrilhódromo, em Parnaíba tem um boibódromo, e lá vai ter o Reisódromo para valorizar a festa do reisado lá de Boa Hora. Muito bem, mas só para encerrar, viu, Sim, por favor. Na política só acaba quando termina. Quando termina, né? Isso por mesmo. Último voto. É isso mesmo. Ou a história das urnas, que antes diziam, né? Só quando fechar as urnas, né? Só quando contar. Diz que diz que a gente conta os votos que entram, mas só vale os que saem da urna. É verdade, é verdade. Obrigada, deputado. Eu que agradeço. Bom dia pelo trabalho. 8h04. Olha, eu falei agora há pouco, mas falei rapidamente, agora eu vou contar a história da Maria Clara Santos, a tataraneta de Corisco e Dadá,